Nesse vídeo, vamos falar sobre funções, especificamente funções sem retorno. Mas vamos lembrar primeiramente o que é uma rotina? Bom, uma rotina, então, é um trecho de código que ele se torna independente, né, o conjunto de instruções em si, e ele possui um objetivo bem definido, ou seja, realiza uma determinada tarefa, né? E o uso de rotinas nos permite dividir o programa, que é grande, em pequenos pedaços, facilitando o entendimento, a sua implementação e a sua manutenção. Dessa forma, transformamos um problema grande em problemas menores, ou seja, um conjunto de tarefas menores que, conforme uma certa execução dessas tarefas, atende à solução para um problema que era o problema maior. Então, as rotinas nós podemos compreender como forma simplificada como linhas de código com uma certa identificação, que é o nome da nossa função, né? Que faz algo coerente, que realiza uma determinada tarefa. Bom, então, esse conjunto de instruções é o processamento da nossa rotina. Bom, a rotina ela pode ter dados de entrada, então a entrada em si vai ser executada quando houver a chamada daquela rotina e vai passar entradas. Então, quando eu faço a chamada da rotina, eu solicito o processamento da rotina, passando dados de entrada. E ela pode ou não emitir uma saída. Aqui, quando nós falamos de saída, nós não estamos falando especificamente, né, da tela do usuário. Né? A saída significa algo que foi realizado, um valor, um dado que foi realizado por aquele conjunto de instruções. Bom, e para realizar o processamento, ele vai utilizar a memória, né, as variáveis que estão na memória, que especificamente foram declaradas dentro da rotina. Lembrando que na linguagem C existem dois tipos de rotinas: as rotinas, né, ou funções sem retorno e as funções com retorno de valor, ou simplesmente com retorno. E esses dois tipos, eles podem, em relação aos parâmetros, né, aos dados de entrada, eles podem fornecer, receber entradas, né, que seriam funções com parâmetros, ou não receber dados de entrada, que são funções sem parâmetros. Então, observe que uma função, né, no nosso modelo, né, que é baseado no modelo de funcionamento do computador, em que se tem a entrada, processamento e a saída, o processamento são um conjunto de instruções da função, nós temos que o seguinte: se a função possui ou não possui retorno, se refere à saída que ela disponibiliza. Enquanto que, se a função ela tem parâmetro ou não tem parâmetro, se é uma função sem parâmetro ou uma função com parâmetro, se refere a possuir ou não dados de entrada. E a invocação da rotina em si significa, lembrando, né, desviar o fluxo de execução do programa para a primeira linha, né, de instruções que dá aquela rotina, do bloco de instruções daquela rotina. Bom, e ao finalizar a execução da rotina, o fluxo de execução então é retornado para o ponto de chamada da rotina. Vamos então, no código da avaliação diagnóstica, trabalhar um pouquinho com rotinas. Então, observando o código que nós criamos no último vídeo, envolveu a criação de um procedimento, né, ou uma função, né, que nós vamos chamar aqui, sem retorno, em que ela tem o propósito de imprimir os números que estão no vetor, da posição 0 até a posição indicada por uma variável, a variável posição. Bom, para isso, nós precisávamos começar primeiro a declarar essa função com a palavra reservada void, que significa então ali que não vai ter nenhum retorno. Em seguida, nós colocamos
o nome da função, que é imprime números. Abrimos parênteses e colocamos os dados de entrada para essa função. Então, quais são os dados que essa função precisa receber para poder desempenhar a sua tarefa? Colocamos o fecha parênteses e colocamos o bloco das instruções entre colchetes. Vamos a um outro exemplo. Considere o seguinte código que está disponível aqui no nosso vídeo, em que nós temos a função main, né? E essa função main pede para, né, declara primeiro na linha 5, né? Declara duas variáveis, que é a variável número e a variável i. Em seguida, ela pede para o usuário, né, escreve na tela do usuário, né, digite um número. E na linha 7, faz a leitura deste dado digitado pelo usuário, guardando na variável número. Na linha 8, ele verifica se esse número é maior que zero. E se for verdade, ele vai executar a linha 9, em que é um laço de repetição for, que começa atribuindo valor 1 à variável i, e enquanto o i for menor ou igual a número, vai imprimir na tela do usuário, então ali a linha 10, né? Vai imprimir na tela do usuário o valor da variável i. E vai, em seguida, após de imprimir na tela do usuário, ele vai somar mais 1 à variável i e realizar o teste novamente para verificar se o i continua sendo menor ou igual a número. Ele vai repetir esse conjunto de instruções, né, até chegar com que o i seja maior que número. Se for, ele então encerra, vai para a linha 13, encerrando o programa. Agora, se ele estiver na linha 8 e a variável número for 0 ou número negativo, ele vai pular então, né, para a linha 11, que é o else, e vai executar a linha 12, que diz o número fornecido deve ser igual ou maior que 1. Bom, basicamente, o que esse algoritmo faz, né, em alto, né, falando em palavras mais em alto nível, ele vai imprimir o número 1 até o número fornecido pelo usuário. Se o usuário dizer número 5, ele vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5. Se o usuário digitar o número 10, vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, imprime os números naturais entre 1 e o número fornecido pelo usuário. Bom, e nós podemos, então, mudar essa instrução para criar uma função, uma rotina que faça tenha esse objetivo. Bom, aqui eu vou chamar de imprimir intervalo de 1 a n. Tá? E até onde que vai? Até um número que foi fornecido como parâmetro. Tá? Então, eu vou ter essa função que vai imprimir na tela do usuário. Bom, eu vou construir essa função, então, como é uma função, uma rotina sem retorno, vou começar com a palavra void, vou colocar o nome para essa função, imprimir, então, imprimir intervalo 1 a n, abro parênteses e me pergunto, para imprimir um intervalo de um número 1 até um número n, o que eu preciso saber? Bom, o número final, né? Então, se o usuário vai digitar 10, eu quero informar para ele. Então, é até 10. Então, eu vou chamar isso aqui de número, o parâmetro de número. Então, veja que eu declarei int número como um parâmetro. Preciso de mais alguma informação? Bom, para esse caso, não. Então, fechei parênteses e abri chaves, né, e vou colocar o código que faça essa impressão de 1 até n. E encerrei o bloco com maior, fecha maior. Desculpa, fecha chaves. Tá? Observe que imprimir intervalo 1 a n está escrito de forma idêntica à sua chamada, imprimir intervalo 1 a n. Bom, além disso também, eu disse que eu preciso receber um número inteiro, um dado, né, um número inteiro. Então aqui eu vou passar este número que foi lido aqui para o usuário como parâmetro, né, porque eu li um número inteiro do nosso usuário. Né? E vou colocar o código dentro da função que faz essa impressão. Então ele parte
do número, né, que foi fornecido como parâmetro, e verifico se esse número é maior que zero, e se for, eu imprimo os números que estão entre 1 até o valor fornecido pelo usuário. Se o número fornecido, né, como parâmetro, for menor do que zero, eu emito a mensagem. Bom, observe que o funcionamento é idêntico, mas tem uma diferença. E eu agora consigo reusar essa função em outros locais ou em outro programa. Além disso, observe também o conjunto de instruções que eu coloquei dentro da função imprimir intervalo 1 a n. Observe que eu preferi que, ao invés de colocar o scanf e ler o número dentro da nossa função, eu deixei com que essa leitura fosse feita na função main e que o dado fosse passado como parâmetro. Por que isso? Bom, usualmente isso deixa a nossa função mais flexível, tá? Em que agora, neste momento, está vindo pelo scanf. Mas, se eu deixar passado como parâmetro, eu posso colocar um número fixo aqui, ou pode ser retornado de um cálculo ou de uma outra variável. Ou seja, poderia ser vindo esse dado de um outro lugar que nós não sabemos, que não seja o teclado. Se nós colocarmos o scanf dentro da função, somente vai considerar o dado que veio pelo teclado. Assim, a nossa função ela fica muito mais flexível, muito mais reutilizável. Bom, então, observe os elementos que nós temos aqui. Nós temos a definição da rotina, que vai definir o seu tipo, o nome da função, abre parênteses, a lista de parâmetros e o fecha parênteses. Nós temos o bloco do corpo da rotina, que está entre o abre chaves e o fecha chaves. E nós temos também a chamada da rotina, né, que aqui no caso é a linha 17. Bom, e como que a gente invoca a rotina? Então, nós vimos que para funções sem retorno, nós apenas usamos o nome da função, tal qual ela foi definida, inclusive respeitando os caracteres maiúsculos e minúsculos, né? E passamos os dados como argumento. Bom, nós também temos as funções com retorno, né? Que neste caso nós vamos utilizar o resultado do cômputo para alguma coisa. Usualmente a gente guarda em uma variável, mas nós podemos usar esse retorno também para em expressões, né? Usando os operadores aritméticos ou até mesmo com parâmetro para uma outra função, que nós veremos em outro vídeo. E os parâmetros que nós começamos a falar nesse vídeo, né, são dados fornecidos às rotinas e vão ser utilizadas por elas, né, de alguma forma, porque elas precisam dessa informação deste dado para realizar a sua tarefa. Os parâmetros ou argumentos, eles podem ser passados, né, por valores em si armazenados em variáveis, como nós fizemos anteriormente, né? Então, aqui nós estamos passando o valor que está contido na variável número como parâmetro, ou nós podemos passar uma constante, então, como por exemplo nessa chamada aqui, a função, nós estamos passando o número 5, ou então passar resultados de expressões. Então, aqui nós estamos passando o quê? 2 multiplicado por número. Seria, então, o valor armazenado na variável número multiplicado por 2. E este resultado é o que vai ser passado como parâmetro, né, para a função. E como que nós declaramos, né? Após o nome da função, nós colocamos o abre parênteses. Se não for necessário nenhum dado para aquela tarefa, para aquela função, nós deixamos o espaço entre o abre parênteses e o fecha parênteses sem nenhuma informação e colocamos então o fecha parênteses.
Então, apenas usando os parênteses para indicar, então, que não há parâmetros. Bom, se for necessário um dado de entrada, depois do abre parênteses, nós colocamos o tipo do dado, né, e o nome, que vai ser o nome do parâmetro, né, que o parâmetro vai ser uma variável dentro do bloco da nossa instrução. Então, nós podemos usar os parâmetros, né, como variáveis, né, considerando o bloco da nossa função. Em seguida, vem dou um nome para a variável, o nome do parâmetro, e fecho o parênteses. Agora, quando é preciso de mais de um dado, nós colocamos vírgula entre os parâmetros, né? Então, nós inicialmente, depois do nome da função, abrimos parênteses, colocamos o tipo e o nome da variável, vírgula, o tipo e o nome da variável, o nome do parâmetro, né? Vírgula, tipo, o nome do parâmetro. E todos os parâmetros que eu necessito. Encerrou? Fecha parênteses, né? E aí vem o bloco de instruções. Então, observe que se há mais de um parâmetro, eu tenho que separar os parâmetros por vírgula e para todos os parâmetros eu tenho que declarar o tipo. Então, vamos a um formato mais genérico da nossa função? Então, a função sem retorno, ela vai possuir, então, a palavra void, para indicar que é sem retorno. Vai vir o nome da função, o abre parênteses, a lista de parâmetros, o fecha parênteses, o abre chaves, o conjunto de instruções, né? Inclusive declarações de novas variáveis, né? E, ao encerrar, fecha chaves para dizer que o conjunto de instruções da minha função encerrou-se. Importante salientar que a esse conjunto de instruções entre o abre chaves e o fecha chaves, nós denominamos de corpo da função ou bloco de função. Bom, vamos praticar um pouquinho a elaboração, a escrita de funções sem retorno?